RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Olá, eu sou Equimil de Castro, secretário-geral da Associação Novo Olhar. A associação existe há 2 anos e tem como principal objetivo promover a educação ambiental, sustentabilidade, reduzir a pobreza e desemprego, apoiar jovens e mulheres, meio ambiente e cidadania, a paz e os direitos humanos. A associação apoia as crianças mais vulneráveis em termos dos materiais didáticos. Desenvolvemos campanhas de sensibilização, proteção e conservação do meio ambiente junto às escolas. Com o prêmio da CST+, gostaríamos de levar a cabo campanhas ambientais de reflorestação, a reciclagem e educação ecológica, envolvendo escolas, empresas e comunidades. Por isso, contamos contigo. Vote em nós enviando uma mensagem com a palavra olhar para o número 19101. 2026 vai ser o ano das eleições presidenciais, legislativas, regionais e autárquicas. Quando todo mundo devia estar à espera que o ano das eleições o orçamento fosse um orçamento incrementalista, nós, este governo, decidimos fazer o contrário. Pela primeira vez, o orçamento entregue é inferior ao orçamento do ano passado. E há uma razão para isso. É que nós queremos trazer aqui um orçamento realista. Já quando nós assumimos as funções em janeiro de 2025, eu já tinha dito que o orçamento que nós tínhamos herdado para entregar à Assembleia, nós já tínhamos cortado 24 milhões de euros. E o orçamento de 2025 foi de 265 milhões de euros. O orçamento de 2026 vai passar a ser de 233 milhões de euros. Ou seja, cortamos qualquer coisa como 32 milhões de euros em relação ao orçamento de 2025. É algo que é incomum, porque normalmente está-se à espera de todos os anos o orçamento aumentar. Mas onde é que eu diria que nós não cortamos? O que nós decidimos fazer é um exercício de pôr no orçamento aquilo que se espera de facto realizar. Por exemplo, naquilo que tem a ver com os investimentos. No ano passado, tinha-se previsto qualquer coisa como 100 milhões de euros para os investimentos. Agora, se me perguntarem, no ano passado, não. Neste ano, orçamento de 2025. Se me perguntarem o que é que nós realizamos já disso, muito pouca coisa. Para este ano, nós estamos a prever, em termos de investimentos públicos, qualquer coisa como 56 milhões de euros. Se nós conseguirmos realizar 56 milhões de euros, nós conseguiríamos estar a dar um passo gigante na nossa economia. Porque estamos muitas vezes a orçamentar coisas que nós não conseguimos executar. Outra questão importante neste orçamento, eu falei em euros, 233 milhões de euros, em dobras são 5.709 milhões de dobras para hoje é 2026. É que já há muito tempo que não se entrega o orçamento para o ano seguinte no ano anterior. E é verdade que nós vamos entrar no período natalício, mas esperemos, vamos ver se é possível, com a ajuda da Assembleia, discutir, debater este orçamento ainda durante o ano 2025. De forma que quando nós entremos no mês de janeiro 26, já tenhamos um orçamento aprovado, caso seja essa vontade dos 55 deputados da Assembleia Nacional, mas outra particularidade é que diminuímos investimentos porque nós, ao termos graduado em dezembro de 2024, em que deixamos de ser países de renda baixa, implica que houve muita diminuição das ajudas externas. E nisso tem que se fazer o orçamento adaptado à nova realidade de São Tomé e Príncipe. Portanto, esse investimento, o plafond para o investimento público deste ano de 100 milhões? Não, 56 milhões. Para hoje, em 2025, era de 100 milhões. Mas só se conseguiu executar qualquer coisa como 50? Não, o ano ainda nem sequer acabou.
E a execução, muito provavelmente, não vai chegar a 50 e tal. a 50 e tal milhões. Por quê? Porque os parceiros internacionais não estão a... Primeiramente, é que mesmo antes nós temos graduado graduado de países de baixa renda, os financiamentos externos já vinham a diminuir. E agora, quando deixa a condição de países de baixa renda, os financiamentos diminuem ainda mais, em forma de donativos, em forma de empréstimos concessionais. Então, nós temos que começar a viver de acordo com as nossas possibilidades. Por isso é que, em termos daquilo que são as receitas internas, elas serão responsáveis para financiar 63,9% de todo o Orçamento Geral do Estado. Ou seja, vamos ter que fazer a economia crescer muito mais do que ela cresceu em 2026 e para isso também... 2025. Muito mais do que cresceu em 2025, obrigado, e para isso também é preciso que nós, enquanto governo, reconheçamos que nós temos que resolver o problema da energia e também o problema da água. A água tem a ver com questões climatéricas, em que hoje o caudal das nossas nascentes, sobretudo a Água Moreira 1 e 2, que abastece a cidade capital e arredores, estão nesse momento em 40%. Ou seja, temos que prever novas formas de captação de água que não sejam necessariamente das nascentes. Energia. Nós assinamos recentemente com a Scatec, o Release Utilities, um contrato, mas que, conforme eu disse, esse contrato só será válido após o visto prévio do Tribunal de Contas, porque nós fizemos questão e fazemos questão que, antes do contrato se tornar efetivo, que haja um parecer do Tribunal de Contas, para nós não termos mais outros tipos de contratos que depois possam pôr em causa a estabilidade financeira do país. A lição da Tesla. Não percebi. É a lição da Tesla. É a lição da Tesla e a lição de tudo o resto que nós deveremos fazer daqui em diante. E conforme eu já disse, não obstante a lei interpretativa ou a lei temporária de investimento permitir que a gente pudesse avançar o contrato sem mesmo passar pelo Tribunal de Contas, nós, este governo, fazemos questão que passe no Tribunal de Contas e o contrato só vai ter a sua força legal após o visto prévio do Tribunal de Contas. Senhor Ministro, é realista esta referência que fez aqui, de que nós, afinal de contas, São Tomé e Príncipe, somos um país de rendimento médio? O senhor é Ministro das Finanças, pulsa o que é efetivamente a economia de São Tomé e Príncipe. É realista isto, nós sermos um país classificado como um país de desenvolvimento médio? Há dados que confirmam efetivamente isto? Bem, há duas coisas que é importante esclarecer. Eu sempre que falo disso, eu tenho cuidado de dizer que nós deixamos de ser o grupo de países menos avançados ou de renda baixa. Isso não significa necessariamente que passamos a ser um país de rendimento médio. E muitas vezes, quando nós falamos e damos entrevistas, dizemos, não, nós passamos a ser um país de rendimento médio. Mas por que nós deixamos esta categoria de países de renda baixa? Porque há indicadores como o PIB per capita, em que São Tomé e Príncipe conseguiu cumprir com este requisito. Há indicadores no que tem a ver com a educação, naquilo que tem a ver com a literacia, o número de alunos que estão nas escolas, nós somos dos melhores ao nível da África. E mesmo naquilo que tem a ver com a alimentação escolar, que é algo que é totalmente financiado pelo Estado, nós também somos dos melhores ao nível da África. Agora, o que é que nós temos que fazer, que é outra parte importante desta graduação em que nós deixamos os países de renda baixa? É a questão da saúde. Por isso é que dizer que um país que deixa a categoria de país de renda baixa, em que não tem sequer um hospital de referência, em que as pessoas fazem aquilo que eu chamo de imigração forçada, porque as pessoas vão à procura de serviços de quimioterapia, de hemodiálise, que hoje o nosso atual Ares Menezes não oferece. Por isso é que nós chamamos um outro parceiro, que é o BADEA, para que nós pudéssemos conseguir o financiamento remanescente para arrancarmos com as obras do novo hospital. Tivemos que fazer um contrato adenda com os consultores. Nesse momento,
já demos inícios às obras relacionadas com o hospital, novo hospital, que é levar água e energia ao Hospital de Ferreira do Governo. Já chegaram os materiais, já demos início às obras de captação de água a partir do depósito de Manhanço, que tem gravidade suficiente até o novo Hospital de Ferreira do Governo. Vamos arrancar também com as obras de energia para o novo hospital e também com a questão do arruamento do espaço para que seja implantado o novo hospital. É importante que em 2026 a gente dê passos significativos. E as obras começam mesmo no primeiro trimestre de 2026. Temos que fazer a nossa parte, estamos a fazê-lo e a intenção é que as obras comecem mesmo no primeiro trimestre de 2026. Outra questão também importante é que nós, com o contrato que nós assinamos agora com a Secatec, estamos à espera do visto prévio do Tribunal de Contas, nós estamos à espera que até junho, julho de 2026, nós já tenhamos o parque de água casada com os 11 megawatts mais 7 megawatts de bateria. E isso iria fazer uma diferença considerável naquilo que são os custos que o país tem para a importação do combustível e para a produção da energia através de energias renováveis, mas que nesse momento ainda produzimos através da energia térmica, com todo o impacto que isto tem para as finanças públicas. O Sr. Ministro disse que este orçamento do Estado para 2026 implica que nós, São Tomé e Príncipe, aumentemos, portanto, a produção ou então a economia tem que crescer. Como é que essa economia no próximo ano pode crescer com esses elementos que também citou? Não há energia elétrica, como é que a economia cresce? Há o problema de água e todos outros problemas estruturais. Como é que as contas podem bater certo aqui, Sr. Ministro, para 2020? A economia não cresce só através de energia, mas a energia é uma condição básica para o efeito. A economia não cresce só através da água, mas também é uma condição necessária para o efeito. Agora, por isso é que nós temos que ir para o Fórum de Investimentos programado para dia 11 de dezembro de 2025, deste ano, onde nós iremos apresentar os projetos que nós consideramos estruturantes para que, passa a expressão, possamos transformar o país. Nós hoje não temos um porto eficiente. Temos o Porto de Ana Chaves, que isto não é um porto eficiente. Isto não é um porto que oferece garantias a qualquer investidor. Nós temos o problema da energia neste momento. Eu quero acreditar que a EMAI, e liderado pelo meu colega do Ministro de Infraestruturas, estejam a diligenciar para que mais rapidamente nós possamos resolver o problema da crise energética. Porque nós, enquanto governo, sabemos o impacto que isso tem na população. Eu, enquanto Ministro de Economia, eu sei o impacto que isso tem para os operadores econômicos e nós temos que trabalhar para mais rapidamente reverter essa situação. Mas é preciso também nós não perdermos de vista que passar para a energia fotovoltaica, que isso implica deixar de lado os geradores. Porque a energia fotovoltaica depende do sol. Quando está um dia chuvoso como hoje, ela produz menos. Quando é noite, ela não produz porque não tem sol. Então é preciso os geradores para estabilizar a rede. Só que enquanto nós não temos o parque de água casada, nós temos os geradores que vão continuar a nos fornecer energia e que se espera que esses geradores cheguem dentro de 2 semanas e com isso esperemos que esteja resolvido a questão energética. Ou seja, em 2026, em 2026 nós não estamos à espera de continuar a ter problemas energéticos. Ou seja, queremos que ele seja resolvido já em 2025. Aliás, antes da quadra festiva? Antes da quadra festiva. É essa a intenção, mas eu não posso falar com propriedade porque isso não é o setor que me diz respeito, mas a intenção que me foi transmitida é esta. E nós queremos cumprir com isso, que antes da quadra festiva a questão energética seja resolvida. A questão de água, que também é uma necessidade básica da população. Conforme eu aqui disse, devido à redução considerável do caudal das nossas nascentes, sobretudo a Água Moreira 1 e 2, que abastece grande parte da cidade capital e arredores, nós temos que criar formas alternativas de buscar água e não depender só da água de nascente. Por isso é algo também que nós vamos trabalhar para que em 2026 a gente consiga fazer.
Depois também temos a Hoje questão... choveu bastante, não temos nenhum reservatório. Água que poderia ser. Voilà. Não temos reservatórios, não temos represas. Esta mesma água que é utilizada para abastecer as casas é a mesma que é utilizada para irrigação, é a mesma que é utilizada para todas as necessidades que nós temos. Por isso, nós temos que criar fontes alternativas de água que não dependam só das nascentes. E é nisso que nós temos que trabalhar, é nisso que nós devemos focar. Mas a questão do Fórum de Investimento também irá ser importante. E nós, quando lá chegarmos, nós temos que passar uma imagem e aqui fazemos um apelo a todos os partidos políticos, independentemente daquele que vier a entrar em funções em 2026. Nós temos que passar uma imagem de estabilidade, uma imagem de continuidade. Há projetos que, independentemente do governo que estiver em funções em 2026, há projetos que nós devemos deixar para trás. Um deles é o Porto, o outro é o aeroporto, é a energia. Esses projetos são projetos que qualquer governo não deve deixar para trás. Por isso é que, para nós, naquilo que tem a ver com o contrato que nós assinamos com a Scatec, queremos que o Tribunal de Contas faça a sua revisão, dê o seu aval se tiver que dar, para que nenhum governo que vier em 2026 possa pôr em causa este contrato. Porque nós não queremos também passar uma imagem aos investidores que cada vez que vem um novo governo cai por terra um contrato que já havia sido assinado. Há sempre um recomeço. Senhor Há sempre Primeiro-Ministro, o OGE 2026 contempla a verba para as próximas eleições? Naturalmente, e não podia deixar de ser, nós temos ali uma linha que diz eleições presidenciais, legislativas, regionais e autárquicas, e não podia deixar de ser, de ter lá uma linha para que nós possamos dar a vazão às eleições que nós teremos em 2026. Como é que se prevê essas eleições presidenciais separadas e as outras 3 em conjunto? Bem, isto honestamente não é algo que cabe ao Ministro da Economia e Finanças assim decidir, mas podemos poupar muito se fizermos em conjunto, acredito eu. Agora, se fizermos separadas, naturalmente vai ter mais custos. Mas uma coisa também que é verdade é que naquilo que tem a ver com a atualização do caderno eleitoral, com o sistema integrado de gestão de assentos, grande parte do processo já está feito, o que diminui grande parte dos custos logísticos. E tem uma outra questão, é que se nós de facto valorizarmos a democracia, temos que ser nós a financiar as nossas eleições. Porque nós não podemos dizer que valorizamos a democracia e estamos a levar aquilo para que sejam os nossos parceiros a financiar. Então, com a questão do SIGA, nós acreditamos que vai facilitar muito o processo de toda a atualização do caderno eleitoral e com isso termos as condições necessárias para realizar as 4 eleições que se espera em 2026. Tudo indica que pela primeira vez em 2026, na nossa história da democracia, seremos nós a financiarmos as eleições. Essa verba já está incluída neste orçamento. Bem, esta verba já está incluída neste orçamento. Só que existe uma prática e que, não obstante a fonte, se estiver lá a fonte, fundo de contrapartida do Japão, isso não significa que o Japão vá pôr esse dinheiro à minha disposição. Agora, se o Japão não o puser, eu tenho que usar os meus recursos próprios para poder financiar as eleições no montante que nós lá temos. Sr. Ministro, habitualmente também descreve-se as áreas prioritárias ou da divisão do orçamento. Como é que está? Falou da rúbrica de investimento, mas as outras áreas, como é que está subdividida? Bem, é assim. Nós temos vindo em auscultação fazer a dar a conhecer a todos os partidos políticos. Eu falo dos partidos políticos porque são esses que vão analisar o Orçamento Geral do Estado. Sobre a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Ela é que há de ser a base para os projetos que nós vamos levar para o Fórum de Investimento. E o que nós lá temos, e submetemos essa estratégia para a Assembleia para que seja aprovada em forma de lei. E o facto de nós termos feito uma sessão de auscultação com os partidos políticos é precisamente, e fizemos-lo com os que têm assento e os que não têm assento. Porque nada me garante que os que têm assento agora possam continuar a tê-lo em 2026. Então nós convidamos os que têm e os que não têm assento, para que ninguém use como desculpa que não reconhece a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável como a base. E pegando aquela base, eixo de desenvolvimento do capital humano, o eixo do crescimento sustentável e inclusivo, sustentabilidade ambiental e reforço e modernização da administração pública, esses, digamos, são as linhas mestras
que nós devemos nos guiar até 2040, independentemente do governo que vier. Só que este governo tem um outro instrumento, que há de ser o Plano Nacional de Desenvolvimento Trienal, que há de emanar da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, e esse Plano de Desenvolvimento Trienal há de funcionar como se fossem as grandes opções do plano. Porque em 2027 nós já não devemos acompanhar o Orçamento Geral do Estado com as grandes opções do plano, porque no fundo o Programa Nacional de Desenvolvimento Trienal, que é emanado da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, irá funcionar como uma espécie de programa do governo para o governo que assumir as funções, passa a expressão, em 2026. Então, naquilo que são as linhas mestras, estava eu a falar do hospital, dos investimentos para 2026, nós temos também a estrada Guadalupe-Neves, que nós já assinamos, já temos o financiamento, já temos o lote 1 da Marginal, que é de Secador ao aeroporto. Nós vamos concluir o lote 2 e 3, que é o que está agora em curso, da Marginal. Nós também pedimos ao Banco Mundial enquanto financiador, porque nós entendemos que nós não queremos continuar a estender o programa As Famílias Vulneráveis a cada vez um maior número de pessoas, porque nós estamos a criar pessoas dependentes. Então pedimos, e foi assim assinado quando eu estive em Washington, para que nós pudéssemos introduzir a partir de 2026 uma experiência piloto do autoemprego na questão de famílias vulneráveis. Precisamente para que essas pessoas que dependam desses fundos possam autossustentar e deixar lugar para os outros. Mas também trabalhamos numa fonte de financiamento separada com o Banco Mundial para que seja só autoemprego. Porque hoje nós temos muita imigração e muitas vezes fala-se do desporto, que nós não valorizamos o desporto, que nós não temos o Ministério da Juventude. E eu costumo dizer, criar o Ministério da Juventude não significa que nós vamos resolver o problema da juventude. Por que é que as pessoas emigram? Porque vão à procura ou do primeiro emprego ou de melhores condições de vida. Então nós temos que dar alternativas para que as pessoas possam ficar em São Tomé e Príncipe. E por isso é que nós pedimos ao Banco Mundial que, em vez de continuar a alargar cada vez mais o programa Famílias Vulneráveis, dê-nos dinheiro para que a gente crie o nosso autoemprego e que a gente possa ser autossustentável. Ministro, falou de um orçamento realista, não esquecendo aqui a questão dos salários da função pública, representam um peso para o governo. Tratando-se de um orçamento realista, sobretudo o que acontece num ano eleitoral. O governo desencadeou o reajuste salarial, obviamente bateu num teto, isso não estará condicionado no próximo ano? Não pode estar, porque este exercício que nós vimos fazendo desde julho, nós tínhamos que naturalmente acautelar isso tudo. Essa pergunta tem a sua pertinência porque no ano de 2025 nós estamos a pagar 3 meses com novo ajuste salarial, mas no ano de 2026 há de ser 12 meses. E só para terem noção, aquilo que está previsto é, em relação ao ano de 2025, devido ao ajuste salarial, as despesas com pessoal terão um aumento de mais €1 milhão em cada mês. Ou seja, estamos a falar acima daquilo que já se paga hoje. Para 2026, nós estaremos a falar do mínimo de mais €12 milhões. Eu digo no mínimo porque muitas vezes nós pagamos o subsídio de Natal. Atualmente falava-se em cerca de 5 milhões, é isso? Nesse momento, naquilo que tem a ver com os salários da Administração Central do Estado, há na volta dos 5 milhões de euros. Vai somar-se mais 12, é isso? Não. Vai somar mais um em cada mês. Ao ano, sim, estaremos a falar 12. 5 é mensal. E nós temos essa verba prevista para o efeito e nós vamos ter que trabalhar, por isso é que é importante, porque ninguém vai nos pagar os nossos salários. Temos que ser nós a fazê-lo. No ano de 2025, mesmo até a Assembleia, esta casa onde nós estamos hoje, tem estado a reclamar das transferências que nós fazemos e por aí fora, que não chega, mas nós fomos sempre avisando que ao fazer o ajuste salarial, naturalmente estaríamos a condicionar as despesas de funcionamento. Vamos trabalhar para flexibilizar um bocadinho mais as despesas de funcionamento, porque nós não funcionamos só com recursos humanos. É preciso várias outras componentes para que a gente possa funcionar. E em 2026, nós vamos ter
as pessoas já receberem na base do novo ajuste salarial, todavia, temos despesas de funcionamento que nós não podemos também continuar a descurar. Por isso é que para o orçamento de 2026, grande parte, 59% daquilo que tem a ver com as despesas correntes, despesas com pessoal, anda à volta de 50 e tal % da mesma. Do orçamento, e se nós tivermos que ver em relação às despesas correntes, ou melhor, em relação às receitas correntes, que são as nossas receitas internas, anda quase à volta de 60%. O subsídio de Natal e do 13º são subsídios que o Governo prevê pagar este ano? Na verdade, esse subsídio de Natal não é 13º, é subsídio de Natal. E o líder do maior partido pediu ao Governo que Seja pago antes do Natal. Mas a prática é essa, é pagar antes do Natal. E o Governo irá concretizar, não é? Não, o Governo não tem que seguir o que pede o líder do maior partido da oposição. O Governo tem que ver o que é que tem no cofre e ver se consegue pagar, mas a intenção é que nós paguemos antes do período de Natal. Para que faça sentido que seja subsídio de Natal. Eu não vou receber subsídio de Natal depois de passar o Natal. Só para esclarecer, do que desenhou aqui do Orçamento do Estado para 2026, creio que o setor prioritário, ou que absorverá a maior fatia do investimento público, sobretudo, são as infraestruturas. Não. Existia uma prática que as infraestruturas é que levavam o maior bolo, mas não. Em termos de classificação orgânica, quem vai levar o maior bolo é a educação. Porque nós hoje, as despesas que nós temos com a educação, porque se nós hoje somos considerados dos países com maior taxa de literacia, é muito devido ao grau de cobertura. Porque nós temos o ensino universal, gratuito, até o 7º ano. E queremos estendê-lo até o 9º ano. O que significa que também que eu vou ter mais custos com a alimentação. Nós hoje temos 1/3 da nossa população está nas escolas. E isso, naturalmente, implica um grande custo para o erário público. E a seguir, nós temos a saúde. A educação vai ter 16%, a saúde há de ter 15,8%, infraestruturas há de ter 7,9%. Não obstante essas obras que eu aqui mencionei, mas o custo da saúde e da educação é muito elevado. E sem contar que a saúde tem a componente do novo hospital, por isso é que também a saúde está num nível mais elevado. No que tem a ver com a educação? É a primeira vez, Sr. Ministro, que a educação destaca-se como... Em termos de classificação orgânica? É capaz que seja a primeira vez, mas também eu creio que esse governo é um governo que está a fazer muita coisa pela primeira vez. Porque pela primeira vez nós decidimos, em vez de fazer um orçamento incrementalista, decidimos fazer um orçamento realista. Não trazemos um orçamento superior ao do ano 2025, mas um orçamento inferior ao do ano 2025. Ministro, isto também na prática podemos dizer que não é bem assim, porque os orçamentos até agora, até o ano passado, eram de 170 qualquer coisa. E o ano passado foi a primeira vez que o governo extrapolou no valor. Não, extrapolou em termos de quê? Nós estamos a falar. Eu creio que nós estamos a falar de coisas diferentes. É assim, o orçamento todos os anos, a tendência é ser maior do que o ano anterior. Mesmo que tenham extrapolado, não é bem que a gente tenha extrapolado. Conforme eu aqui disse inicialmente, se calhar não teriam reparado, nós quando assumimos as funções em janeiro, nós já tínhamos uma base de orçamento feita e que era muito superior aos 265 milhões de euros. E ainda assim nós retiramos de lá 24 milhões de euros para chegar aos 265. E neste ano, que somos nós a fazê-lo, em vez de ser 270, porque no ano anterior foi, baixamos para 233 milhões de euros. Continua a estar muito acima dos orçamentos habituais dos outros anos. Mas repare, com verbas devidamente garantidas. Quando eu falo Guadalupe Neves, lote 1, as várias obras que nós estamos a falar, já são verbas assinadas. Não são coisas que estamos a pôr ali para ir agora à busca de financiamentos.
Porque só as obras da Marginal, lote 2 e 3, é que também estão a fazer com que o orçamento tenha este valor elevado. Porque essas obras são daquelas obras que têm o maior custo em termos do Programa de Investimento Público. E não é porque nós estamos a fazer um orçamento muito elevado para 2025, mas é por causa destas obras. E nós não podemos esquecer também que temos a ponte de Brigoma e Lembá, que são também duas obras que não constavam nos orçamentos outros e que constam. Constam em 2025, nós já já demos início a ponte Brigoma e Lembá, mas devemos continuar em 2026. O lote 1 da Marginal, Sr. Ministro, é financiado por quem? Mesmo pelo Fundo Europeu? Não, o lote 1 há de ser Banco Mundial. Banco Mundial. Já assinaram? Sim. É o que nós assinamos com o Banco Mundial. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.